E hoje nós vamos falar sobre os héteros. Aí você pode parar e pensar, é o quê? Vai falar sobre sexualidade na aula de espanhol? Não! Nós vamos falar de um conteúdo gramatical muito importante e que causa muita confusão para as pessoas por conta da relação entre as línguas portuguesa e espanhola, tá? Nós iremos trabalhar com um aspecto contrastivo, a comparação entre as duas línguas e que diferenças nós vamos encontrar. E aí, veja que aqui héteros está no plural. Por quê? Porque existem 3 tipos de héteros. Hoje nós vamos dar início, vamos estudar apenas um, mas nós vamos observar ao longo das aulas os outros 2 tipos possíveis. Se vocês estiverem lembrados, na nossa aula de gramática, em algum momento anterior, nós trabalhamos com os homônimos, as palavras em espanhol e português que têm as semelhanças, né? Palavras que têm a mesma escrita, a mesma pronúncia e com a variação no significado. Pois é, agora nós vamos trabalhar com as palavras que são diferentes em algum dos aspectos. E aí, já adiantando, como eu acabei de falar, nós temos 3 héteros. Os héteros tônicos, que é o que nós vamos estudar hoje, ou seja, entre português e espanhol, palavras que têm a sílaba tônica diferente, a pronúncia diferente. Nós vamos ter também os heterogenéricos, e esse é um muito bom de estudar. Genéricos é de gênero, né, masculino e feminino, ou seja, aquela palavra que em português é masculino e em espanhol é feminino, ou que em português é feminino e em espanhol é masculino. E nós temos os heterossemânticos, que é o mais divertido. Ou seja, aquela palavra que é igualzinha na escrita, mas o significado é totalmente diferente entre as duas línguas. Heterossemânticos, que também é chamado, né, de falsos cognatos ou falsos amigos. Então, já estou dando aqui um spoiler do nosso assunto. São 3 tipos de héteros. Hoje, nós vamos ver apenas um, os heterotônicos. Vamos observar. Acabei de falar, mas de forma didática. Hétero, diferente, tônicos, tonicidade, ou, como a gente já é acostumado a falar, sílaba tônica. Então, a definição está bastante clara. Palavras que, em português, a sílaba tônica é uma, e palavras que, em espanhol, a sílaba tônica é outra. E aí, se vocês estiverem lembrados, e aí eu boto muita confiança que vocês estão, nas nossas aulas de homônimos, nós tivemos uma palavra que é heterotônica, que foi repetida em várias aulas. E eu vou mostrar ela aqui para vocês. Nós temos em português a palavra polícia, em espanhol ela é policia. Percebeu? A pronúncia é diferente. A escrita é a mesma, mas a pronúncia é diferente. Ou seja, a sílaba tônica é diferente. Então isso é o que a gente chama de heterotônicos. É algo muito comum mesmo. Muitas palavras vão se encaixar nesse papel. Daí, coloquei aqui no quadro, porque essa era que a gente já tinha visto várias vezes. Mas vamos ver aqui agora outros exemplos que se encaixam nesse perfil. Observa aí. Temos aqui um desenho de Mafalda, bastante famoso para todo mundo. E nós temos lá, vamos observar. Si a la democracia, si a la justicia, si a la libertad, si a la vida. Se você prestou atenção na pronúncia, eu disse si a la democracia.
Em português é democracia. Percebeu? Ó. Se você olhar, a escrita é a mesma. Mas aqui eu tenho, em português, a sílaba tônica no final, democracia. Em espanhol, essa sílaba tônica ela volta um pouquinho. Volta uma sílaba e é democracia. Às vezes isso vai acontecer. A gente não tem uma regra, não tem um padrão. Às vezes a sílaba tônica pode ser antes, né, pode ir para o final, ou pode voltar uma sílaba para diferenciar de português. Tem gente que diz que os heterotônicos foi uma forma de separar as duas línguas. Lá no início, século XII, século XIII, quando Portugal e Espanha se firmaram, né, como países, né, como Estado-nação, as línguas eram muito parecidas e aí eles tinham que distinguir para ter a sua língua nacional, né? A gente sabe que uma das formas de identidade de um país é a sua língua. Não é à toa que muitos países têm a língua com um nome semelhante ao seu, né? Itália, italiano; França, francês; Alemanha, alemão; China, chinês; Rússia, russo; né? Português, Portugal; espanhol, né? Espanha. Ou seja, isso não é aleatório. A língua é, até hoje ainda é, um fenômeno que vai dar identidade para um povo. Então, dizem, tá? A gente não pode dar 100% de certeza, que os heterotônicos foi uma forma de, português e espanhol é muito parecido. Então, como é que a gente vai diferenciar para dizer que são duas línguas? Os heterotônicos foi uma forma disso. E aí, democracia é um dos muitos exemplos que a gente vai ver. Vamos observar aqui de outra forma, com outro exemplo. Olha aqui. Em português, cérebro, e aí presta atenção porque temos aqui até a escrita ou a pronúncia dessa palavra faz de forma errada, tá? Cérebro, isso aí ela é proparoxítona em português. Em espanhol é cerebro, tá? Lembra da pronúncia? Tanto é quanto a vogal O são sempre fechados, como se tivesse o acento circunflexo, não existe, mas o som é, então, cerebro. Cérebro, português; cerebro em espanhol. Nesse caso, a sílaba tônica ela foi uma para frente, né? Passou a ser paroxítona, que na verdade em espanhol nem é paroxítona, é liana e aguda, é outra classificação que a gente vai ver um pouco depois. Mas veja que nesse caso aqui, a sílaba tônica foi para frente. Vamos ver outro exemplo. Olha esse como é interessante. Metro, metrô. Em português, metrô, a sílaba tônica é a última, oxítona, como a gente chama. E em espanhol, a sílaba tônica veio para trás, passou a ser metro. Lembra? Mesmo sem nenhum acento, o som é sempre fechado. Ok? Vamos ver outro. Esse aqui está todo mundo por dentro. E é outro exemplo de heterotônico, pronúncia diferente. Português, pandemia. Em espanhol, pandemia. Ok? Lembra? Democracia, democrácia, tem a variação. Polícia, polícia, tem variação. Aqui também, pandemia é em português, pandemia em espanhol. Veja que a palavra a escrita é exatamente a mesma, mas aí a gente tem uma mudança na sílaba tônica, que nesse caso foi antecipada, né? A sílaba tônica veio para uma anterior. Vamos ver mais um. Olha aqui. Em português, magia; em espanhol, mágia. E aí lembra, a sílaba tônica modificou, no caso aqui veio uma para trás, e o G em espanhol tem som de R. Então, magia passou a espanhol como mágia. Percebeu? É a mesma escrita, mas a sílaba tônica é modificada. Então a gente chama de heterotônicos. Agora tem um detalhe que eu quero chamar a tua atenção.
Os heterotônicos, a mudança é a sílaba tônica. Não é significado, tá? Vamos voltar nos exemplos. Cérebro, cerebro, significa a mesma coisa. Metrô, metro, significa a mesma coisa. Pandemia, pandemia, é a mesma coisa. Como aqui, magia e mágia, é a mesma coisa, é o mesmo significado. O que muda é a pronúncia daquela palavra. Por isso que ela é uma palavra hétero. Ok? Agora vai ficar com você a responsabilidade. Vou propor aqui um exercício, porém, esse exercício vai ser um pouco diferente do que nós fizemos nas nossas últimas aulas. Preste atenção, nós estamos falando de heterotônicos, mudança na pronúncia da sílaba tônica. Como é que eu vou observar a mudança na pronúncia se você manda para mim uma atividade, uma foto escrita, né, de algo que você escreveu no e-mail? Não tem condições. Né? Como é que eu vou avaliar a pronúncia da palavra se você vai mandar para mim escrito? Né? Pois é. Se nós estivéssemos em sala de aula, com certeza eu iria colocar para vocês falarem as palavras para poder a gente perceber. Então isso ia facilitar. Como não está sendo possível agora, então essa atividade vai ser um pouco diferente. Você vai para o seu computador, para o seu celular, para qualquer um dos dispositivos que você usa, vai para o seu amigo de infância, aquele seu amigo que nunca lhe abandona, né, o Google, e você vai pesquisar heterotônicos. Seu trabalho de pesquisa. E o que é que você vai fazer? Você vai colocar, vai lá para o Google e vai fazer heterotônicos, português e espanhol. Você vai pesquisar e vai no seu caderno fazer uma lista. Você vai pegar heterotônicos, palavras escritas em português e em espanhol, vai anotar os dois e vai marcar lá qual é a sílaba tônica. Passa como eu mostrei aqui, né? Que eu fiz um tracinho embaixo, qual é a sílaba tônica em português, qual é a sílaba tônica em espanhol. Ah, então é fácil, eu vou anotar isso no meu caderno, na pesquisa, tiro uma foto e mando por e-mail. Não. Essa atividade você não vai mandar por e-mail. Sabe por quê? Porque essa atividade ela vai ser cobrada no encontro ao vivo. No nosso encontro ao vivo, eu vou cobrar qual foi a sua lista. Você vai mostrar lá na sua câmera seu caderno com a pesquisa que você fez. E lá no encontro ao vivo você vai ligar o seu microfone e vai falar as palavras para mim. Vai pronunciar ela em português e vai pronunciar ela em espanhol. E aí eu vou perceber se você captou essa percepção dos heterotônicos. Então, faz a pesquisa, já treina. Se por acaso você pegar uma palavra que você não sabe como é que pronuncia, o próprio Google tem lá aquela opção de você colocar e você escutar a pronúncia da palavra. Então vocês vão desenvolver isso. E quando chegar lá, chegar o link, chegar no nosso dia do encontro ao vivo, vocês vão falar para mim. Então essa atividade é uma atividade prática, tá? Não precisa mandar a lista que vocês anotarem no caderno para o meu e-mail, não. No dia do ao vivo, você vai ligar lá a sua câmera, eu vou ver seu caderno e vou ouvir a lista que você fez. E aí sim, a gente vai conversar dos heterotônicos e vamos avaliar. Ok? Muito bem. Chegamos aqui no final. Não é a última aula, obviamente. Nós teremos ainda outras aulas sobre heterotônico e sobre os outros héteros, para a gente observar aí as semelhanças e diferenças entre as nossas duas línguas, português e espanhol. Tenho certeza que vocês gostaram dessa atividade e a gente se encontra na nossa próxima oportunidade, aqui ou no ao vivo. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.